Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Nós vamos continuar o estudo da termodinâmica química e a finalidade dessa aula é estudarmos a equação livre de Gibbs e a sua aplicação no equilíbrio químico. Só gostaria de lembrá-los que nas duas videoaulas anteriores a energia livre de Gibbs foi apresentada com resolução, aplicação de exercícios. E um assunto muito importante é a presença da energia livre de Gibbs no equilíbrio químico. E esse estudo depende de conceitos matemáticos e da termodinâmica, certo? Antes de começarmos a demonstrar essas equações da termodinâmica química, eu preciso primeiramente fazer uma revisão de alguns conceitos matemáticos e também alguns conceitos da termodinâmica que já foram adquiridos nesse curso, certo? Primeiramente, vamos começar revisando o que são variáveis. Variáveis são grandezas que são mensuráveis, que podem ser medidas e, se por sua vez, são classificadas em variáveis independente e dependente. A variável independente está localizada no eixo das abscissas, que nós estamos habituados a chamá-la de x, enquanto a variável dependente está localizada no eixo das ordenadas, que nós já conhecemos como y. Muito bem, o que é uma função matemática? A função matemática é simplesmente uma relação entre as duas variáveis e que nós costumamos representá-la desta maneira. A função matemática é de x em y. Isso significa que a variável y ela é dependente da variável x. Essa é a representação de uma função. Função nada mais é, repetindo, do que o estudo matemático da relação entre as variáveis. E aqui nesse gráfico, por exemplo, eu vou colocar as variáveis para vocês visualizarem. Aqui no eixo das ordenadas, como eu falei, eu tenho a variável dependente y, e aqui no eixo das abscissas a variável dependente x. Em breve, dentro de alguns instantes, nós vamos atribuir aí essas variáveis termos termodinâmicos como pressão, volume, temperatura, entropia, entalpia, etc. Mas vamos supor, por exemplo, que neste caso a relação matemática entre y dependente de x apresentou esta hipérbole. E essa hipérbole simplesmente nada mais é do que a relação matemática entre as variáveis dependente e independente. Essa é a representação do comportamento, digamos assim, das variáveis dependente e independente, que nós chamamos de função matemática, certo? Essa hipérbole representa a função estabelecida entre a variável independente x em relação a y, que isso é interpretado da seguinte maneira: y é dependente de x e é representado obrigatoriamente nessa ordem. Vocês já têm conhecimentos referentes a vários tipos de função, como função linear, função hiperbólica, quadrática, logarítmica, etc. Mas eu vou nessa aula utilizar dois conceitos de funções que não são muito comuns, digamos assim: a função de ponto e também a função de linha. Eu defino como função de ponto um determinado estado definido do sistema que assume sempre o mesmo valor. Há uma palavra importante aqui, independente do processo utilizado para atingir esse estado. E devido a essa característica que a função de ponto define o estado na qual o sistema encontra-se, por esse motivo que a função de ponto ela caracteriza as propriedades de estado, onde cada ponto corresponde a um estado do sistema e ele é independente do caminho. Por exemplo, digamos que aqui eu tenho o gráfico agora da variável dependente pressão em função da variável independente volume, cujo comportamento entre essas duas variáveis apresenta essa isoterma, ou seja, trata-se de uma transformação que ocorre a temperatura constante. Nós já tivemos oportunidade de estudar isso no nosso curso, referente às aulas, referente aos gases. A chamada de transformação isotérmica
é aquela em que a temperatura ela é constante e a pressão e o volume são grandezas inversamente proporcionais. E isso já é o que eu estou falando, é um conceito já estabelecido em aulas anteriores, e eu estou fazendo uso dessa transformação isotérmica para estudar, para mostrar para você a função de ponto. Vamos exemplificar. Vamos supor que nesse ponto aqui, esse é um ponto que eu vou chamar de 1, eu já tenho definido as características do sistema. Quais são as características do sistema nesse ponto 1? Então eu tenho, por exemplo, nesse ponto 1, uma determinada pressão, que eu vou chamar de P1, e também eu tenho nesse ponto um volume. Esse volume, por sua vez, eu vou chamar de V1. Pronto! Estão vendo que nesse ponto de número 1, eu tenho as características do estado. Nesse ponto eu tenho uma determinada pressão, eu tenho um determinado volume e uma temperatura constante. Tá, e se por um acaso você mudar de ponto, o que vai acontecer? Ora, se você mudar, por exemplo, para o ponto de número 2, digamos, esse ponto de número 2, ele também tem as suas respectivas coordenadas que mostram para você qual é o estado do sistema nesse ponto. E dá para descobrir esse estado como? Pelas variáveis dependente e dependente. Aqui no ponto 2 eu tenho uma pressão que eu vou chamar de P2, que esse gás ocupa nessa pressão um determinado volume V2, é uma temperatura constante. E um detalhe importante que vale a pena frisar é que na função de ponto ocorre uma única transformação, não ocorrem múltiplas transformações. Por exemplo, não ocorre a transformação isotérmica passando para isobárica, depois isocórtica. Não, é uma única transformação, certo? E em um determinado ponto, independente do processo, eu posso definir o estado do sistema pelas variáveis. Mas se você pegar o ponto 1 e o ponto 2 vai diferir alguma coisa? Notem, observe que nesse exemplo, pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais que algebricamente eu posso escrevê-las da seguinte maneira: P igual a K que multiplica 1 sobre V. Essa é uma definição quando eu tenho duas grandezas inversamente proporcionais. Passando esse volume do segundo para o primeiro membro, então nós ficamos com esse produto P vezes V igual a uma constante. Percebe? Seja no ponto 1 ou seja no ponto 2, esse produto ele não vai mudar, ele permanecerá constante. Por esse motivo é que em um determinado ponto eu consigo definir o estado do sistema. Por isso chamado função de ponto. Há uma outra indicação importante que eu gostaria de falar para vocês, é que se nessa função de ponto nós pegarmos aqui, por exemplo, um estado inicial, chamar esse aqui de estado inicial de I, e aqui eu estou colocando uma cor diferente aqui, ó, esse estado inicial de I, e esse aqui, digamos, vai ser o estado final de F. Eu posso calcular a variação, digamos, da entalpia, ou calcular a variação de entropia, que são funções de estado. Você se recorda das aulas anteriores? Função de estado é a função pela qual eu posso determinar a sua variação somente em relação ao estado inicial e final, sem levar em consideração o caminho. É independente do caminho. Independente do caminho, porque a função de estado é uma função de ponto, que não depende do processo pela qual eu utilizei para a sua determinação. Certo? Já foi utilizado, como eu disse, eu volto a repetir em várias ocasiões nas aulas anteriores, o termo função de estado, que era calculado por aquele delta S, delta H, delta G, referente à energia de Gibbs, e que são processos pelas quais eu calculo o estado inicial e final, mas não depende do caminho utilizado para a sua determinação. Nós vamos usar isso dentro de instantes. Essa função de ponto que caracteriza uma função de estado. Agora eu vou mostrar para vocês a definição de função de linha. Aqui eu defini assim, ó, a função de linha, ela
ela tem um valor atribuído a ela, que, o detalhe importante aqui, senhores e senhoritas, que depende do caminho percorrido pelo sistema. Na função de ponto não dependia. Aqui em vermelho está aquela isotérmica que eu usei no exemplo anterior, que eu posso calcular o estado somente em função de um ponto, com as suas características de pressão e volume naquele ponto, a temperatura constante. Mas na função de linha, o caminho ele determina situações diferentes. Por exemplo, aqui indo do ponto 1 para o ponto 2 aqui pela sua direita, primeiramente nós temos aqui uma pressão constante passando de 1 para esse ponto intermediário, e que por sua vez ele define uma chamada de transformação que ocorre a pressão constante. Essa transformação que ocorre a pressão constante, já é do nosso conhecimento, chama-se isobárica. Muito bem, mas acontece que para chegar no ponto de número 2, a massa gasosa passou para uma outra transformação, essa do intermediário para o ponto 2. E essa transformação está ocorrendo agora com uma variação de volume nula, igual a zero. E trata-se, portanto, de uma chamada de transformação a volume constante, que tem três significados. Pode ser chamada de transformação isocórica, pode ser chamada de transformação isométrica ou isovolumétrica, que é a transformação que ocorre a temperatura constante. Note que em relação à função de ponto, que só tinha uma transformação, agora eu tenho duas transformações diferentes. Uma ocorre a pressão constante, a outra ocorre em volume constante. E agora eu não posso determinar o estado somente pela transformação isobárica ou pela isovolumétrica, porque elas são diferentes. E essa diferença pode ser até observado através da área sobre o gráfico. Então, por exemplo, se você calcular aqui na pressão, a área correspondente a essa figura de um retângulo aqui, que é diferente, por exemplo, da área atribuída a essa transformação isovolumétrica. Como são caminhos diferentes, logo a função de linha ela não pode ser calculada como variação. Não posso usar a função de linha para calcular, por exemplo, ΔS, para calcular ΔH. Então, existem algumas variáveis termodinâmicas que são funções de linha, que dependem do caminho. O exemplo são duas variáveis que nós vamos usar muito nessa aula: o calor e o trabalho. O calor e o trabalho dependem do caminho e são funções de linha. E essas funções de linha são utilizados para verificar as chamadas propriedades de transformação, já que nós temos transformações diferentes, ao contrário da função de ponto, que nós tínhamos apenas uma transformação e um determinado ponto já dava a característica do sistema, certo? Bom, já sabemos o que é uma função de linha dependente do caminho, a função de ponto que é independente do caminho. Agora nós vamos utilizar operadores matemáticos para trabalhar com as funções. Desses operadores matemáticos nós temos limite, diferencial, a derivada e a integral. Todos esses operadores já foram previamente aprendidos, estudados previamente no nosso curso de cálculo diferencial integral, que tem aí no nosso portal de estudo de química. Mas o propósito aqui não vai ser definir em detalhes, já que isso já foi previamente estabelecido. Aqui nós vamos fazer uma revisão dos conceitos que serão utilizados na aula. Limite. O limite é um operador matemático que trata do comportamento da função ao redor de um ponto. Digamos que eu tenho aqui um gráfico da função y dependente do x, e essa curva mostra o comportamento dessas duas variáveis. Então eu vou pegar aqui nessa curva um determinado ponto, esse ponto aqui em destaque em azul, por exemplo,
E o limite tem por finalidade estudar o que vai acontecer ao redor desse ponto. Qual é o comportamento da função ao redor desse ponto? Como eu respondo isso? Então eu pego aqui as coordenadas desse ponto na ordenada, que é o L, e a coordenada desse ponto na abscissa, que é o A. Agora, o limite, ele consiste, na verdade, em estudar o comportamento da função ao redor desse ponto que está em destaque na cor azul, certo? E uma condição essencial para o estudo do limite é que essa função seja contínua naquele ponto, obrigatoriamente tem que ser contínua. Pois bem, então a análise é a seguinte: se nós analisarmos esse ponto A aqui da esquerda, da direita para a esquerda, ou analisando esse ponto A da esquerda para a direita, pegando aqui uma variável genérica x, e se esse x tender a tanto pela direita ou pela esquerda, qual é o comportamento da função? O comportamento da função vai ser esse aqui, ó. Essa função ela tende ao L de cima para baixo, ou dependendo do caso, aqui de baixo para cima. De acordo com a observação desse gráfico, o limite, então, ele é definido da seguinte maneira. Primeiramente, a definição formal, né? Limite. Qual a definição algébrica de limite? Primeira condição é que existe, primeiro, o f de A. Ou seja, traduzindo, a função tem que ser contínua. Segunda definição, para definirmos o limite, que também existe o limite da função f de x quando esse x tende a A, como eu estava mostrando aqui nessa figura. Quando esse x, esse incremento aqui, ele tende a A da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, qual o comportamento da função? O comportamento da função é esse. Ela tende a L de cima para baixo, de baixo para cima, com aquele incremento do x ali. Com isso, podemos algebricamente definir limite da seguinte maneira: limite da função f de x quando o x tende a A, tanto pela esquerda quanto pela direita, ele tende a L, certo? Essa definição matemática, algébrica, para limites. O que eu vou fazer com isso? Aguarde, que eu já vou mostrar para você a aplicação do limite. Vamos para um outro operador matemático. Hoje nós vamos utilizar com muita frequência nas aulas esse operador matemático chamado de acréscimo, indicado pela letra delta, letra grega delta, e diferencial pelo D em minúsculo. Para tal, vamos diferenciar, vamos distinguir, digamos assim, o acréscimo do diferencial através dessa condição. Considere uma função y igual a f de x, que obrigatoriamente é contínua naquele ponto, definida num intervalo de A até B. Para cada uma das variáveis x e y, pode-se escrever os seguintes operadores matemáticos. Em relação ao acréscimo, ou o famoso delta, né? Em relação à variável independente x e o seu diferencial, que é o dx. E em relação à variável dependente, o y, eu posso escrever o delta y com relação ao seu acréscimo, e também em relação ao diferencial de y, chamar de dy. Essas serão as representações de o acréscimo e diferencial. Agora vamos definir esse termo aqui que nós chamamos de diferencial finita. Diferença finita, desculpe. A diferença já está indicado pela letra delta, né? Então a diferença, por exemplo, em relação a x, isso já é do seu conhecimento, é dado pelo o x
no ponto 2, menos o x no ponto 1 final, menos o inicial. Se recorda, né? E se, digamos, eu calcular essa diferença no intervalo finito, entre 2 e 1, por exemplo, então vai ficar y2 menos y1. A diferença utiliza intervalos finitos e o diferencial utilizará intervalos infinitesimais, ou seja, quantidades muito pequenas, mas que por sua vez eu não consigo medi-las devido à quantidade ser muito grande. Ora, se eu não consigo medir essas variações infinitesimais, como eu faço a medida do diferencial? O diferencial, algebricamente, ele é definido da seguinte maneira. Confira aqui, ó, limite da diferença finita, que é o ΔX, e quando essas variações diminuem a tal ponto que o ΔX ele tende a ficar igual a zero, esse limite ele fica igual ao diferencial. Essa definição, digamos assim, formal para o diferencial. Limite da diferença finita, que é o ΔX, quando o ΔX tende a zero, é igual a dx. Agora vamos trabalhar um pouco melhor com essas implicações algébricas. Agora primeiro vamos estudar o diferencial exato e o inexato. Existe essa distinção entre esses termos aqui e nós vamos ver agora o que significa. Primeira definição formal para diferencial exata. A diferencial exata ela é estabelecida em um determinado intervalo já definido, né? O intervalo definido, digamos, o inicial, vou chamar de 1. Contrário, eu vou fazer o intervalo inicial de 1 aqui embaixo e o final aqui em cima. E a diferencial exata, a sua integral, a integral significa a somatória de todas aquelas variações infinitesimais. E o resultado dessa integral, dessa diferencial exata, que é estabelecido num determinado intervalo, vai dar exatamente, como o intervalo é finito, o resultado vai ser o quê? Uma diferença finita, vai ser o ΔX, né? Já que ele é determinado por um intervalo especificado. E este, por sua vez, é dado por x2 menos x1. E um detalhe importante, aplicável para a função de ponto, aquela que não depende do caminho. Exemplo de uma aplicação aqui que nós poderemos colocar com relação a uma diferencial exata aplicável a uma função de ponto. Vamos utilizar a famosa equação de Gibbs, né? A energia de Gibbs, que será estabelecida no intervalo, digamos, entre 1 e 2, de du, diferencial da energia, eu usei energia interna, né? Como eu estava falando em energia de Gibbs, eu vou mudar aqui para ΔDG. Isso vai ser exatamente igual, como o intervalo ele é definido, essa é a definição para diferencial exata, o intervalo é definido e o resultado vai ser uma diferença finita, vai ser o ΔG, o resultado dessa integral, que por sua vez será definida como a energia livre de Gibbs no ponto 2, final, menos no ponto 1, que é o inicial, G2 menos G1. Eu usei aqui a energia livre de Gibbs, mas pode ser energia interna, pode ser entropia, pode ser entalpia e etc. Tá? Muito bom. A diferencial exata ela é estabelecida como uma somatória das variações infinitesimais num determinado intervalo especificado. Mas a diferencial inexata é aplicável à função de linha, que não vai depender, depende do caminho. Ela não depende somente de uma transformação, depende de transformações diferentes, como eu mostrei para vocês. E nesse caso, observe que em relação ao caso anterior, que nós tínhamos um intervalo definido, agora eu não tenho esse intervalo. E essa diferencial exata,
eu represento pela letra grega sigma, tá? Essa letra grega sigma nós utilizamos para representar essa diferencial sem intervalo definido e que por sua vez vai ser igual simplesmente a x, certo? Uma aplicação de diferencial inexata aplicável à função de linha, que nesse caso depende do caminho. Nós temos duas variáveis termodinâmicas que se utiliza essa diferencial inexata. Primeiro, eu posso usar o calor e a integral. O que vai dar a somatória de todas as variações infinitesimais em relação ao calor? Vai ser o próprio calor, Q. Vai ser o próprio Q. E outro exemplo, a integral da diferencial inexata do trabalho, delta del W. O trabalho também é uma diferencial inexata proveniente de função de linha que depende do caminho, é exatamente igual ao trabalho. Inclusive, eu quero chamar a atenção de todos vocês para o seguinte detalhe, é que nesse caso, essas funções de ponto são representadas por letras maiúsculas, certo? O G, o H, o S, enquanto as diferenciais inexatas aplicáveis à função de linha, como o calor e o trabalho, são representadas por letras minúsculas. Essas representações que vocês veem normalmente em letras maiúsculas e minúsculas têm essa representação de propósito, para diferenciar a função de linha da função de ponto, das diferenciais exatas, cujas variações estão em um determinado intervalo pré-estabelecido, enquanto a diferencial inexata não tem esse intervalo porque tem caminhos diferentes. Tá? Ok, agora vamos ver como distinguir a diferença e o diferencial propriamente dito. Muito bem. A distinção entre a diferença e o diferencial é algébrico e nós vamos fazer isso da seguinte maneira. Digamos que vamos utilizar como o exemplo daquele caso inicial onde nós tínhamos a relação matemática entre pressão e volume, sendo a pressão a variável dependente do volume, e o volume, por sua vez, era variável independente, e que, por sua vez, a relação matemática entre pressão e volume estabelecia que pressão e volume eram grandezas inversamente proporcionais. Lembra? P igual a K, que multiplica 1 sobre V. Aí eu passei aquele V do segundo para o primeiro membro e ficamos com esse P vezes V igual a uma constante, certo? Agora, se nós, nos exercícios que nós vamos fazer dentro de instantes, pedir para calcular a diferença desse P vezes V, como que eu devo proceder? Como eu faço isso? A diferença você faz da seguinte maneira, no ponto final, menos o inicial, P2, V2, final, menos o inicial, que é o P1, V1. Final menos inicial é aplicável à função estabelecida. Tá, e se for aplicado em relação ao diferencial, que é o D, diferencial representado pela letra D em minúsculo, da função P vezes V. Como é que eu vou fazer isso daqui? Então eu faço utilizando o seguinte critério. Primeiramente eu posso colocar P, que multiplica dV, mais V, que multiplica dP. Certo? Assim que nós diferenciamos, distinguimos, usar diferença, é um termo meio delicado nesse momento. É dessa forma que eu vou distinguir a diferença do diferencial. E esse diferencial se aplica à regra da derivada do produto. Você se recorda a derivada do produto? Só recapitulando aqui, digamos que eu tenha que derivar a função A vezes B. E isso é realizado da seguinte maneira: derivada de A vezes B mais A vezes a derivada de B.
Isso daqui foi exatamente o que eu fiz aqui, nessa passagem. O diferencial de P vezes V é igual a P vezes diferencial de V mais V vezes diferencial de P. Eu simplesmente utilizo a regra do produto, certo? Dentro de alguns instantes eu vou mostrar para vocês uma outra maneira de distinguir diferencial e diferença através de um gráfico dentro de instantes. Aí vai ficar mais fácil de vocês distinguirem um termo do outro. Vamos agora rever um outro operador matemático, a famosa derivada, que inclusive eu já até utilizei aqui como exemplo nesse caso. Confira. Muito bem. Derivada, também fazendo uma recapitulação, né? Uma revisão, digamos assim, do nosso curso de diferencial integral. Ele tem por finalidade determinar a taxa de variação. E essa taxa de variação, ela pode determinar o chamado coeficiente angular da reta, através da velocidade média, ou pode ser utilizado também para calcular a velocidade instantânea num determinado momento. Digamos, aqui nós temos um gráfico de duas funções, de duas variáveis genéricas y em relação a x, e eu quero pegar aqui, digamos, num determinado ponto, né? E nesse ponto eu quero determinar qual é a velocidade instantânea. Qual é o procedimento nesse caso para calcular a velocidade instantânea nesse ponto aqui do gráfico? Então, eu apenas vou copiar o gráfico que já foi apresentado no nosso curso para ganharmos tempo, certo? Eu vou fazer o seguinte: primeiramente eu vou traçar uma reta secante aquele ponto na qual eu desejo calcular a velocidade instantânea, com aquele ponto na parte superior aqui. O ponto na qual eu quero calcular a velocidade instantânea é o meu P0. E aí eu coloco um outro ponto aqui, P, de modo que eu trace a reta secante que coloque em contato esses dois pontos. E assim forma-se um chamado de ângulo beta entre a reta secante e o eixo das abscissas, que colocado aqui nessa posição, esse ângulo beta é estabelecido aqui entre a variação do ΔX, que é esse intervalo aqui, e aqui nós temos o ΔY nesse outro intervalo, lembrando que aqui nós temos um triângulo retângulo. E nesse caso, como trata-se de um triângulo retângulo, o que eu faço? Eu vou calcular a tangente do ângulo beta. E a tangente do ângulo beta vai originar exatamente o chamado de coeficiente angular da reta tangente. E esse coeficiente angular da reta tangente é dado através da seguinte expressão: ΔY, definição de tangente, cateto oposto sobre o cateto adjacente. O cateto oposto é o ΔY e o cateto adjacente é o ΔX. As diferenças que nós acabamos de utilizar nas definições anteriores. O ΔY, por sua vez, aqui é o Y menos Y0, e o ΔX vai ser o X menos o X0. Ou, no lugar de Y e Y0, posso colocar f de X e f de X0. Muito bem. E depois que eu traço a reta tangente entre o ponto na qual desejo calcular a velocidade instantânea e o ponto P, o que eu faço agora? Agora eu vou deslocar essa reta tangente de modo que, eu vou deslocar a reta secante até que eu tenha uma reta tangente no ponto na qual desejo calcular a velocidade instantânea, que é o ponto P0. E quando houver esse deslocamento da reta secante até obtermos a reta tangente, é exatamente isso que nós vamos obter aqui. Ó. Confira a reta azul, que é a reta tangente, ao ponto na qual eu quero calcular a velocidade instantânea. Então, como que eu faço isso? Como você observa que essa reta secante ela se desloca até a reta tangente,
Nesse caso, nós teremos então algumas variações. Por exemplo, ao fazer esse deslocamento, o meu ΔX ele tende a zero, porque o x ele vai tender a x0. O ângulo beta ele tende a se transformar em beta, e consequentemente a tangente do ângulo beta tende a se tornar tangente do ângulo alfa. Só que o ângulo alfa agora é esse aqui, ó. Vamos colocar ele aqui para vocês visualizarem. Esse aqui é o ângulo alfa, certo? E quando a tangente do ângulo alfa vai dar o coeficiente angular dessa reta tangente, ele que vai expressar, que vai definir a velocidade instantânea. E essa velocidade instantânea é calculada da seguinte maneira. Aqui está, ó, o cálculo da velocidade instantânea é feito através da derivada. E a derivada é definida desta forma, tá? Limite quando y sobre ΔX, o x tende a x0 ou ΔX tende a zero. E essa é a definição para a derivada. A derivada ela vai expressar a taxa de variação, que por sua vez se aplica como coeficiente angular da reta tangente e para o cálculo da velocidade instantânea. Definimos dessa maneira a famosa derivada. Agora vamos para um outro operador matemático, o diferencial. Observe. Muito bem, o diferencial ele é algebricamente definido da seguinte forma. Primeira definição, que a diferença, o ΔX, ela tende a ficar igual ao dx, o diferencial de x. E a outra definição é a seguinte, que o dy, diferencial em relação a y, esse vai ser igual à derivada da função f de x vezes o dx. Bom, essas são as duas definições para o diferencial. E agora nós vamos estudar essas definições nesse gráfico. O mesmo gráfico que eu tenho utilizado desde o início da aula, agora é da relação entre pressão e volume. Aqui em vermelho está o comportamento dessas duas variáveis através da função isoterma, que é o meu f de x. E agora eu quero verificar para vocês essas relações aqui, fazendo o seguinte. Primeiro eu tracei uma reta tangente nesse ponto x2, certo? E nesse ponto tangente, vamos verificar agora, primeiramente, o dx. O dx, o ΔX, primeiramente, ΔX é o x2 menos o x1, que nesta figura, ele é exatamente esse intervalo aqui em azul, que eu vou chamar de dx. Nesse caso, o diferencial em x é exatamente igual ao dx. Então eu posso dizer que o dy vai ser também ΔY? Não. Para o dy difere. Observem, aqui eu tenho esse intervalo menor que eu vou chamar de AB. E notem que eu tenho aqui um triângulo retângulo. E nesse triângulo retângulo eu tenho aqui um ângulo formado entre o dx e o AB, e esse por sua vez eu vou chamar de alfa, certo? Portanto, eu vou escrever da seguinte maneira, que esse cateto oposto, que é o AB, sobre o cateto adjacente, que é o dx, isso dá exatamente o coeficiente angular da tangente do ângulo alfa. Vou escrever isso daqui para vocês. Então, eu vou escrever assim, ó, que o f de x2, confira. Então, eu vou escrever dessa maneira, derivada da função no ponto x2, na qual o ponto x2, porque é onde eu passei a reta tangente, tá? É exatamente o coeficiente angular do ângulo alfa, dado pelo cateto oposto, que é esse intervalo que eu chamei de AB, sobre o cateto adjacente, que é o ΔX, que nesse caso, ΔX é igual a dx. Agora, essa derivada aqui, eu posso utilizar essa notação da parte que eu defini
o diferencial. dy igual a derivada de f de x sobre dx, vezes dx. Se eu passar esse dx para o primeiro membro, então eu ficarei assim, ó, dy sobre dx é igual a derivada da função naquele ponto na qual eu desejo calcular a velocidade instantânea. Essa definição eu vou aplicar aqui, ó. Portanto, esse f' no ponto x2, quer dizer, essa derivada da função no ponto x2, eu posso escrever assim também, ó, dy sobre dx. Então, esse termo d do diferencial também pode ser usado para representar derivada, e às vezes as pessoas confundem muito isso, tá? O dy sobre o dx vai ser igual ao intervalo AB, dessa figura aqui, sobre dx. Aqui eu cancelo dx por dx, e aqui eu estou mostrando para vocês o seguinte, que o dy ele não é igual ao delta y, tá? São coisas diferentes. E esse gráfico mostra para você que o dy é dado por esse intervalo aqui, ó, o AB. Vamos colocar numa cor diferente aqui, ó, mostrando para vocês. Esse daqui é o meu dy, tá? Esse intervalo AB é o meu dy. Vamos colocar nessa cor aqui. E o ΔY? O que seria o ΔY? O ΔY seria todo esse intervalo aqui, ó, que vai dessa parte até que toca a curva, a função, até o ponto x2 na qual eu quero calcular a velocidade instantânea. Esse é o meu ΔY, percebe? Então, ΔY é igual ao dy? Não é igual. Esse gráfico está mostrando isso para vocês. Somente dx é igual a ΔX, mas ΔY não é igual ao dy. Percebe a diferença? E aqui está a definição para o diferencial. dy sobre dx é igual a derivada da função naquele ponto na qual eu quero calcular o coeficiente angular. Certo? Neste momento eu finalizei os conceitos matemáticos e vamos começar a estudar os conceitos termodinâmicos. Na verdade, rever, né? Porque esses conceitos já foram aplicados nas aulas anteriores, mas agora eu vou dar uma conotação diferencial para ele. Observem. Muito bem, vimos as definições algébricas para variáveis matemáticas, depois de função ponto, função linha, operadores matemáticos, tais como limite, acréscimo, diferença e derivada e diferencial. Agora vamos rever os termos termodinâmicos, começando com variáveis termodinâmicas, são as grandezas físicas que serão medidas, que por sua vez serão classificadas em variáveis dependentes versus as independentes. Desculpe. Agora, essas variáveis dependentes e independentes, elas são classificadas em intensivas e extensivas. O que diferencia uma da outra é que as variáveis intensivas não dependem da massa, e nós utilizaremos no nosso curso a temperatura e a pressão. Essas duas variáveis termodinâmicas não dependem da massa. As variáveis dependentes da massa são as extensivas, todas as demais, né? Por exemplo, volume, entalpia, entropia, a energia de Gibbs, quantidade de matéria, número de mols, entre outras, certo? Essas são as mais importantes sobre o ponto de vista do nosso estudo. O cálculo diferencial, por sua vez, como nós acabamos de estudar, né, tem por finalidade estudar essas variações infinitesimais das variáveis independentes que vão
originar as variações das grandezas dependentes. Tá? Função de estado são aquelas propriedades de ponto, lembra do início da nossa aula? Propriedades de ponto são aquelas que não dependem do caminho na qual elas serão determinadas, somente do estado do início e do final. O estado que vai determinar essa função, e não o caminho, ele independe do caminho. E nós vamos representar essas funções de estado pelo cálculo diferencial por exemplo, du dH em função a diferencial da energia interna, diferencial da entalpia, a diferencial, por exemplo, da entropia da energia livre, dG. Tá? Veja esses exemplos aqui, ó. du, dH, dG, dV, são todas funções dependentes de pressão, volume, temperatura, quantidade de matéria. Nós vamos usar principalmente dependentes de pressão e de temperatura, tá? Porém, como nós vimos também no início dessa aula, o calor e o trabalho não são funções de estado, são classificados como função de linha. E para diferenciar a função de estado de função de linha, a função de estado eu uso o diferencial, e aqui eu vou usar a letra grega sigma para representar essas variações infinitesimais. E outra coisa importante, já que calor e trabalho não são funções de estado, e eu vou escrevê-las em letra minúscula, trabalho e calor em letras minúsculas, não são funções de estado, e o diferencial eu represento pela letra grega sigma. Tá? Del W, del Q. Observações importantes aqui para o estudo da termodinâmica é que duas propriedades intensivas independentes identificam o estado termoquímico. Muito bem, o que é um estado termoquímico? Caracteriza-se como estado termoquímico uma condição em que o sistema se encontra indicado pelas propriedades chamadas de independentes. A pressão e a temperatura, que eu falei para vocês, principalmente pressão e temperatura. Vou deixar indicado aqui. Muito bem. Agora chegou a hora que nós vamos fazer a aplicação do cálculo diferencial integral, de modo geral, para os estados termodinâmicos. Primeiro vamos estudar a relação com a energia interna. Muito bem, a energia interna, nós vamos utilizar para esse estudo, inicialmente, a primeira lei da termodinâmica, a lei da conservação da energia. E como nós já tivemos oportunidade de estudar nas nossas videoaulas, essa por sua vez era definida como o calor é igual ao trabalho mais ΔU, a variação da energia interna. Foi exatamente isso que nós apresentamos nas videoaulas anteriores. E agora nós vamos dar um foco mais, digamos assim, sofisticado a esse estudo. Vou pegar essa equação calor igual ao trabalho mais ΔU e vou diferenciar essa função dF. Eu estou generalizando que esta, por sua vez, vai ser diferenciável. Quando eu diferenciar o calor, eu terei o del Q. E ao diferenciar o trabalho, eu terei o del W. Porém, quando diferenciar a variação da energia interna, que é uma função de ponto, aí eu coloco du. Tudo bem? Tranquilo? Agora eu vou simplesmente isolar o du, que é a finalidade pela qual eu desejo obter uma relação da energia interna com as outras variáveis, com as outras propriedades. Então, ao isolar o diferencial da energia interna, du, essa por sua vez vai ser igual a del Q menos del W.
W o trabalho e Q é o calor. Vamos fazer uma prévia aqui primeiro. Inicialmente nós vimos no nosso curso de termodinâmica da primeira lei que o calor, por sua vez, era definido como temperatura que multiplica o ΔS, a variação de entropia. E também nessa mesma videoaula nós vimos que o trabalho, agora o trabalho indicado pela letra W, era definido como pressão que multiplica a variação de volume, o ΔV. Essas são definições que já foram vistas anteriormente. O que eu vou fazer agora? Eu vou diferenciar essas duas equações. Vamos diferenciar as duas equações e depois eu vou pegar esses termos e vou substituir nessa igualdade. Então eu vou diferenciar a primeira equação aqui e a segunda. Diferenciando o calor, eu terei ΔQ vai ser igual a T vezes ds. A diferencial da diferença é o ds. E aqui nós teremos ΔW vai ser igual a P e o diferencial do ΔV vai ser dV. Muito bem, agora eu vou substituir aqui nessa equação. Ao substituir nessa equação, nós teremos que o dU é igual ΔQ vai ser T vezes ds menos ΔW. O ΔW, por sua vez, é P vezes dV. Pronto. Que conclusão nós podemos chegar? Podemos concluir o seguinte, que a energia interna é uma função dependente das variáveis entropia e volume. Entropia e volume, certo? Essa é uma conclusão que nós podemos chegar com relação à energia interna, que essa por sua vez é definida assim, T vezes ds menos PdV. Então, os termos que apresentam variações infinitesimais são os termos independentes. Logo, eu posso afirmar que a energia interna é uma função dependente da entropia e do volume. Vamos agora ver outro estado termodinâmico que relaciona a propriedade da entalpia. Vamos lá então. Muito bem. Com relação à propriedade da entalpia, que também é um estado termodinâmico que é muito importante, esse por sua vez estará diretamente relacionado ao calor envolvido no sistema. O calor, lembram-se, é a energia térmica em trânsito. Eu vou começar essa demonstração colocando uma condição para estabelecer esse parâmetro. A condição é que a pressão ela é constante. E quando a pressão ela é constante, então eu poderei afirmar para vocês que esse calor envolvido em uma reação química é exatamente igual à variação de entalpia, que é o famoso ΔH. O ΔH, a variação de entalpia é o calor medido a pressão constante. E esse calor, pela primeira lei da termodinâmica, é definido como sendo a somatória do trabalho mais a variação da energia interna, que é o ΔU. Assim como eu fiz no caso anterior, aqui também eu vou fazer o mesmo procedimento, ou seja, eu vou diferenciar esta equação. Vamos fazer a sua diferencial aqui, ó, dF, diferenciando a função. A função aqui é entalpia, tá? Diferenciando ΔH, eu terei o dH, diferencial em relação à entalpia, certo? Diferenciando o trabalho, como o trabalho é uma função de linha, então vai ser ΔW
e diferenciando a variação de energia interna, mas como a energia interna é função de ponto, então vai ser dU. Ok, então chegamos que o ΔH é igual a ΔW mais dU. Agora, antes de continuar, nós vamos fazer aqui duas considerações. A primeira consideração é aquela que nós já tomamos conhecimento anteriormente, que o trabalho é definido como pressão que multiplica ΔV. E outra definição aqui com relação à variação da energia interna, ΔU é igual à quantidade de calor Q menos o trabalho. Agora eu vou fazer o seguinte, eu utilizarei essas definições e vou diferenciar essas duas igualdades. Então eu vou diferenciar a primeira e a segunda equação. Ao diferenciar a primeira equação, eu terei ΔW, o trabalho é uma função de linha, e essa por sua vez vai ser igual a diferencial do produto P vezes V, porque agora eu vou diferenciar tanto a pressão quanto o volume, usando aquela regra do produto da derivada, que eu mostrei há poucos instantes nessa aula. Com relação à diferencial do ΔU, vai ser dU, vai ficar assim, do jeito que está. O diferencial desse calor indicado pela letra Q vai ser T vezes ds. Eu já vou colocar a sua definição, T vezes ds. Enquanto trabalho, eu já vou colocar a sua definição também, que é P vezes dV. Aqui eu só vou fazer o diferencial do volume e não vou modificar a pressão, vou deixar a pressão constante aqui, tá certo? Agora, com essas duas definições, eu vou substituir aqui nessa igualdade. Então, vai ficar assim, ó, dH é igual a ΔW, que é definido como dP vezes V. E aqui eu vou desmembrar essa derivada, esse diferencial do produto PV. Então, vai ficar assim, pressão que multiplica dV mais volume que multiplica dP. Aqui eu vou diferenciar tanto o volume quanto a pressão, tá? Isso daqui é o ΔW. E o dU? O dU vai ser T vezes ds, menos o trabalho, que vai ser PdV. Aqui eu só vou diferenciar o volume e vou deixar a pressão constante para eu poder fazer isso daqui, ó. Esse PDV eu posso cancelar. E desta maneira eu encontro que para o estado termoquímico a grandeza em entalpia pode ser escrito dessa maneira: VdP, quer dizer diferencial da pressão a volume constante, mais TdS. Aqui a derivada, o diferencial da entropia com temperatura constante. Essa é uma outra relação importante, certo? Que nós vamos utilizar inclusive dentro de alguns instantes. Logo, eu posso afirmar para vocês que a função entalpia pode ser escrito dessa maneira, como uma função das variáveis independentes, que são aquelas que estão sofrendo essas variações infinitesimais, que é a pressão e a entropia. Portanto, eu posso afirmar para vocês que a entalpia é uma função dependente da pressão e da entropia, certo? Agora eu vou apresentar para vocês o último estado termoquímico relacionado à grandeza energia livre, que foi o tema das aulas
que nós tivemos anteriormente. Confira. Muito bem. Com relação à energia livre de Gibbs, foi estabelecido na aula anterior que esta, por sua vez, era determinado da seguinte maneira: ΔH menos T vezes ΔS. Ok, o que eu faço agora? Agora nós vamos fazer o mesmo procedimento que nos casos anteriores em relação à entalpia e também em relação à energia interna. Vamos diferenciar esta equação. Diferenciando a equação, eu vou escrever dF. Ao diferenciar o ΔG, nós temos dG. Ao diferenciar o ΔH, nós temos o DH, diferencial em relação à entalpia, e esse vezes o T vezes ΔS. E quando eu diferenciar isso daqui, então eu vou deixar assim, ó, diferencial de T vezes a entropia. Eu vou diferenciar as duas variáveis, tanto a temperatura quanto a entropia, tá? Mas antes de qualquer coisa, eu só gostaria de lembrá-los que eu acabei de fazer no caso anterior a demonstração de que o DH, que é igual ao dQ, né, para a pressão constante, esse por sua vez é determinado por VdP, volume constante com variações infinitesimais da pressão, V mais T ds. Aí nesse caso as variações infinitesimais da entropia mantendo temperatura constante, e isso foi eu acabei de mostrar para vocês no caso anterior. Agora eu vou substituir aqui, ó, nessa igualdade. dG é igual ao dH, que é definido assim, ó, VdP mais TdS, essa definição do dH, né, da diferencial da entalpia, menos dTs. Então vamos diferenciar aqui as duas variáveis. Primeiro eu vou deixar a temperatura constante e calcular as variações em termos da entropia, e depois eu vou deixar a entropia constante e vou diferenciar em função da temperatura. Agora percebemos que esse TdS com esse menos TdS dá zero, e assim eu chego a outra relação, que o dG, diferencial em relação à energia livre, é igual a VdP, volume constante com os cálculos infinitesimais em termos da pressão, menos SDP, a entropia constante com variações da temperatura. Aqui está. Essa é a outra relação no que se diz respeito ao estado termoquímico envolvendo a grandeza da energia livre. Portanto, eu posso dizer para vocês o seguinte, que a função energia livre, ela está diretamente relacionada às variáveis independentes, que são aquelas que sofreram essas variações infinitesimais relacionadas em termos da diferencial, que são a pressão e a temperatura, certo? Agora que eu acabei de mostrar a aplicação para vocês dessas funções entropia, entalpia e a energia interna, agora chegou o momento que nós vamos aplicar todos esses conhecimentos termodinâmicos e algébricos para chegar na relação da energia livre aplicada ao equilíbrio químico. Confira. Muito bem, chegou o momento mais importante da nossa videoaula,
quer mostrar a aplicação da energia livre de Gibbs no equilíbrio químico, mas nós não poderíamos iniciar essa aula nesse ponto sem antes mostrar a vocês os conceitos matemáticos e, sobretudo, os conceitos termodinâmicos para aplicarmos nesse instante. Vamos partir então da energia livre de Gibbs, que é definida como entalpia menos T vezes S. Agora, como se trata de variação, né? Então, ΔG é igual ao ΔH menos T vezes ΔS. Inclusive, foi exatamente isso que nós utilizamos nas duas videoaulas anteriores. Já para adiantar, já escrevi que eu vou agora diferenciar essa equação. Ao fazer a diferenciação, então eu terei energia livre é função de ponto, então vai ficar dG. A entalpia também é função de ponto, vai ser dH. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou diferenciar agora pela derivada do produto tanto a temperatura quanto a entropia. As duas variáveis, a temperatura e a entropia, serão ambas deriváveis pelo produto, tá? Mas antes de começar a fazer essas derivações, vamos fazer aqui nesse canto à direita uma breve recapitulação dos conceitos já empregados anteriormente, né? Como eu já disse, pressão constante significa que o calor da reação ele é exatamente igual à variação de entalpia. Variação de entalpia é o calor envolvido no sistema, que é energia térmica em trânsito. E esse calor, que é igual à variação de entalpia, pela primeira lei da termodinâmica, é definido como o trabalho mais a variação da energia interna. Agora eu vou fazer o seguinte, nós vamos diferenciar essa equação. Diferenciando essa equação, então eu terei que o dH é igual ao ΔW mais o dU. Ok. E agora, o que eu vou fazer? Bom, agora nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos pegar e mexer nisso daqui, né? Esse dH vai ser igual ao ΔW. Como que eu defino o trabalho? O trabalho eu vou definir como o diferencial de P vezes V. Eu vou diferenciar os dois termos agora, tanto a pressão quanto o volume. E vou deixar esse dU aqui, e esse, por sua vez, eu vou escrever da seguinte maneira: dU vai ser igual a dQ menos ΔW. O dQ vou deixar da forma que é definido como T vezes ds. E o trabalho, mais uma vez, eu vou escrever PdV. Agora eu só vou diferenciar o volume, vou deixar a pressão constante, e eu vou deixar esses dois termos aqui para substituir nesta equação, certo? Tudo bem? Essas passagens foram realizadas há poucos minutos atrás, quando eu apresentei o estado termodinâmico e mostrei para vocês as grandezas em entalpia, a energia interna e a energia de Gibbs. Foi esse raciocínio que eu usei aqui, tá certo? Agora vamos substituir nessa equação. O dG vai ser o dH, e esse, por sua vez, é definido aqui, ó, dPV mais dU. dPV, então, vai ficar assim, P vezes dV mais V vezes dP. Eu apliquei aqui a derivada do produto, certo?
E isso aqui é mais o DU. Eu vou colocar o DU na outra linha para não ficar muito confuso, tá certo? Menos DTS. Então eu vou deixar assim, SDT menos TDS. Mais uma vez, aplicando a derivada do produto aqui, tá certo? Entenderam o que eu fiz? Recapitulando, eu peguei esse DHA, substituí no seu lugar isso daqui, ó. Tá? Agora eu vou substituir o DU que está aqui embaixo. Então, no lugar desse DH, eu coloquei todo esse termo aqui, ó. E agora eu vou substituir no lugar do DU e vou colocar esse termo aqui. Deixa eu ajeitar isso aqui que ficou feio. Um momento. Pronto. Então agora, na próxima passagem, eu peguei no lugar do DU e substituí TDS menos PDV. Aqui está. Copiei o restante dos termos e agora eu posso resolver cancelando esse PDV aqui com esse menos PDV. Também eu posso cancelar esse TDS aqui com esse menos TDS dali. E assim a equação ficou reduzido a delta DG igual a VDP menos SDT. Aqui tem uma consideração que deve ser feita. Primeira, a consideração é a seguinte: para temperatura constante, que é o que utilizamos como uma variável para transformações isotérmicas, na temperatura constante, temos que o ΔT é igual a zero. E o que significa que a variação de temperatura é igual a zero? Significa que a integral indefinida de ΔT é igual a dt, que por sua vez vale zero. Ou seja, esse termo aqui, ó, tá? Vale zero. Muito bom. Para a temperatura constante, o dt vale zero. Significa que a nossa equação ficou reduzido a dg igual a VDP. Muito bem. Outra consideração que nós vamos fazer é o seguinte: onde na equação do gás ideal, que nós já conhecemos, que é P vezes V é igual a nRT, para volume molar, ou seja, considerando 1 mol de uma determinada amostra gasosa, eu vou isolar o volume aqui nessa equação do gás, na equação do gás ideal, e assim nós ficamos com o volume igual a R vezes T. Esse é o volume molar, tá? Para 1 mol do gás. E esse, por sua vez, vai ser igual a RT sobre P, que eu vou substituir aqui, ó. Diferencial da energia livre vai ser igual a RT sobre P. dP. Muito bem, chegamos nesse momento onde agora eu vou integrar esta igualdade. Então eu vou escrever aqui que nós vamos integrar essa equação. Ao integrar, eu levarei em consideração a somatória de todas as variações infinitesimais dessas diferenciais. Integrando a equação, aí ficamos dessa maneira. Integral, aqui eu vou levar em consideração o início, esse índice zero
até o final de DG é igual, esse RT é um termo constante que sai do integrando, a integral aqui vai de 0 até o final de dp sobre P. Muito bem, continuando aqui, como nós já vimos nessa videoaula, a integral de dg é igual a ΔG, R vezes T, a integral de 1 sobre P é logaritmo natural de P, só que agora eu vou colocar no dado intervalo, né? O intervalo aqui vai de 0 até o F, e o ΔG também vai de 0 até o F. Vamos desmembrar isso daqui. Então, ΔG vai ser a entropia final menos a entropia inicial é igual ao R vezes T, que multiplica o logaritmo natural de F sobre P0, é o final menos o inicial, para situações em que a pressão inicial é igual a 1 bar. E aí nós ficamos assim, com a entropia da reação final menos a entropia dessa mesma reação no início é igual a R vezes T, aqui é menos, desculpe, constante universal dos gases, temperatura absoluta, como já é do nosso conhecimento, que multiplica o logaritmo natural da pressão final, PF, tá? Melhorando um pouquinho essa igualdade, passando esse termo para o outro lado, aí nós ficamos com a entropia, a energia livre da reação, tá? No final, né? Vai ser igual a energia livre final menos a inicial. Vou escrever isso aqui para ganhar um tempo, confira. Pronto, chegamos nesse ponto aqui, senhores e senhoritas, que a entropia da reação é igual à entropia inicial. Aqui eu mudei de membro esse termo, mais RT, que multiplica o logaritmo natural da pressão. Como a energia livre é uma função de estado, então outra forma de escrever isso daqui é através da sua variação, né? Já que depende apenas do estado inicial e final. A variação da energia livre de Gibbs da reação é igual à variação da energia de Gibbs padrão, aquela que é medido a temperatura de ambiente, e pressão de 1 bar, que é a condição que eu estabeleci aqui nessa definição, mais a constante dos gases, temperatura absoluta e o logaritmo natural de P. Essa é a definição da energia livre de Gibbs aplicado ao equilíbrio químico, que eu vou mostrar para vocês como usar isso daqui. Observe. Como a aula já ficou muito longa, então eu, ao invés de escrever à mão, deduzindo todas aquelas passagens, eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou pegar essa explicação e mostrar para você o que eu fiz. Considere o equilíbrio genérico entre os reagentes A, B e os produtos C e D, onde X, Y, Z e W são os respectivos coeficientes estequiométricos. Muito bem. Primeira coisa, já é do nosso conhecimento
que a variação da energia livre de Gibbs da reação é calculada dessa maneira aqui, ó, somatória da variação da energia livre de formação dos produtos menos a somatória da energia livre de Gibbs dos reagentes. Isso já é do nosso conhecimento, certo? O que mais? E agora eu vou simplesmente substituir os valores nessa equação aqui, ó. Então fica a somatória da variação da entropia dos produtos, então é o C e o D, e um detalhe importante que todos devem tomar cuidado são os coeficientes estequiométricos, que aqui é o Z, que multiplica a variação da energia livre do produto C, W, para o produto D, menos os reagentes, e para os reagentes fica menos o coeficiente estequiométrico X vezes a variação da energia livre para o reagente A, e aqui o Y vezes a variação da energia livre de formação para o reagente B. Muito bem. E eu acabei de demonstrar para vocês essa equação aqui, ó, que o ΔG da reação é igual ao ΔG padrão de formação que mais o RT que multiplica o Ln de P. Isso eu acabei de demonstrar para vocês aqui, ó, só para lembrá-los. Aqui está a demonstração, certo? E agora eu vou mostrar para você aonde que eu vou usar isso daqui. Agora, aonde aparecer aqui variação da energia livre de formação de cada uma dessas substâncias, eu vou substituir isso aqui no lugar. E aí ficou bem extenso, né? ΔG de formação mais RT que multiplica Ln de P para todas as substâncias, aqui para o produto C, aqui para o produto D, menos os reagentes, esse aqui para o reagente A e esse para o reagente B, aonde tinha esse ΔG padrão da reação, eu substituí todo esse termo aqui e ficou dessa maneira. A reorganização dessa equação, eu vou tirar esse RT vezes Ln de P, separar desses termos aqui. Então fica a variação da energia livre para a substância C, depois para o D, menos a variação da energia livre dos reagentes, que é o A menos o B, e eu deixei todos esses termos separados aqui. Aqui eu pego o coeficiente estequiométrico e elevo ao expoente da pressão parcial da substância. Aqui o C elevado a Z, aqui vai ficar a pressão parcial do D elevado a W, aqui vai ficar a pressão parcial do A elevado a X, e esse último aqui a pressão parcial do B elevado a Y. E outra coisa importante é o seguinte, ó, observem, tudo isso daqui, ó, que está dentro destes colchetes é nada mais do que a definição inicial aqui, ó, olha lá, a variação da a somatória, né, da variação da energia livre dos produtos menos os reagentes, é exatamente o que está aqui, ó. Tudo isso daqui é resumido a esse termo. Aí os outros, então, fica RT que multiplica Ln da pressão parcial elevado aos respectivos coeficientes estequiométricos, que, rearranjando, fica o ΔG da reação mais RT vezes Ln da pressão parcial dos produtos dividido pelos reagentes. Muito bem, produtos divididos pelos reagentes, isso aí é a definição do chamado quociente do equilíbrio, indicado pela letra Q, certo? O quociente da reação, indicado pela letra Q, é esse termo aqui, ó, que é a pressão parcial dos produtos dividido pela pressão parcial dos reagentes elevado aos coeficientes estequiométricos.
O equilíbrio químico se estabelece, como nós vimos na videoaula anterior. O equilíbrio se estabelece quando ΔG é igual a zero. E quando a variação da energia livre for igual a zero, nesse momento o quociente da reação é igual à constante do equilíbrio. Como nós estamos tratando do equilíbrio dinâmico, equilíbrio químico, então obrigatoriamente o ΔG é igual a zero. E nesse instante, quando esse ΔG for igual a zero, o quociente da reação iguala seu equilíbrio químico. E aqui nessa equação eu vou substituir ΔG igual a zero, igual ΔG padrão mais RT, que multiplica Ln. Ao invés de colocar o quociente da reação, eu coloco a constante do equilíbrio. E desta maneira ficamos com esta fórmula final. Essa fórmula final implica para você a aplicação da energia livre sobre o equilíbrio dinâmico. Então, fizemos todo esse trabalho de revisar os conceitos matemáticos, revisar os conceitos termodinâmicos, para poder chegar nesta relação final, que a variação da energia livre de Gibbs no equilíbrio dinâmico é dado pela expressão menos RT, que multiplica Ln da constante do equilíbrio. Essa aula ficou muito longa, mas eu pensei, não posso chegar e apresentar só a equação e substituir direto nos exercícios, não me sentiria bem. Então, na próxima videoaula, eu vou aplicar esta equação na resolução dos exercícios. Desde já fica o meu muito obrigado pela sua presença e peço desculpas pelo tempo que se estendeu, mas espero que tenha sido útil a compreensão desse assunto. Até a próxima videoaula com a resolução dos exercícios. Até lá.